Pronto. Então, bora lá. Então, última aula, o último aspecto que a gente estudou foi a questão das convenções, iconismos, que aqui nos slides está heraldismo, mas ele é um termo pouco utilizado. É melhor que vocês respondam sempre por iconização, iconismo, convenção, qualquer coisa semelhante. Hoje a gente ia entrar no aspecto semelhança. Vamos lá, gente. Então, vejam só, semelhança, gente, é um termo que normalmente se associa muito à harmonia. É muito fácil explicar a harmonia quando você encontra semelhança entre os elementos, porque a semelhança, ou seja, existir partes da composição que atendem a uma mesma linguagem, que observam o mesmo tipo de motivo compositivo, tendem a buscar harmonia com maior facilidade do que através dos outros princípios. Só que o que vocês devem observar é que a semelhança, normalmente, gente, é uma variação dentro da igualdade. Se a gente pega um elemento que é exatamente igual ao outro e faz uma composição, a gente não está atribuindo valor de semelhança plástica ao objeto, a gente está simplesmente fazendo uma cópia. Se a gente pega um objeto também e coloca ele igual, só porque ele é rebatido inverso, mas é igual ao outro, também não é uma semelhança, é um rebatimento, é uma simetria, e uma simetria também quase que vulgar, porque ela é tão óbvia, tão simples, tão comum, que ela não chega a ser uma simetria de tanta riqueza compositiva. Então, a gente vai perceber aqui algumas obras que apresentam semelhanças, vocês vão ver justamente esse tipo de princípio aplicado. Vocês vão notar aqui, que na fachada aqui do Richard Rogers, a gente vai ter uma fachada de um conjunto de edifícios, na verdade, né? E você vê que a intenção dele era fazer com que essas fachadas dialogassem entre si, mas o que notem que, apesar de ele ter feito semelhança entre os edifícios, elas não são idênticas umas às outras. O que a gente vê que é uma coisa que é comum a algumas, uma diagonal, por exemplo, no traço, isso faz parte de quase toda a linguagem compositiva. Mas você vê, por exemplo, que essa daqui, apesar dela ter uma janela na parte de cima, ela é interrompida com um traço de cor, que do lado de cá já não é a mesma, mas o formato básico, a modulação é parecida. Aqui existe uma janela deslocada para a direita, aqui tem uma outra deslocada para a esquerda. Olha que essa lógica vai ser obedecida aqui, mas você perceba que essa tem a fachada reta, mas essa é diagonal. Desse prédio para esse, o que vai ligar os dois como unidade de integração para dar a semelhança é o fato da posição relativa das janelas. Formato também, o formato geral do prédio já é diferente. A cor também entre elas é diferente, mas perceba, se a gente utilizar, por exemplo, deste prédio aqui para este, já vai ter mais elementos que vão dar semelhança. Esse prédio não é idêntico a este, certo? Eles são diferentes. Mas olha o que existe semelhança. Existe uma diagonal na parte superior da fachada, existe um ritmo no posicionamento das esquadrias, e existe a cor também como semelhança, mas eles não são idênticos. Existe uma altura relativa maior e uma quantidade de elementos que diferenciam um do outro, ou seja, o grau de complexidade daqui para cá varia. Então o que a gente tem aqui partes da composição que dialogam entre si, formando um todo. Okay? Então, isso que é semelhança. É quando dentro da composição existem atributos morfológicos que dialogam entre si. Em alguns momentos, gente, mesmo quando elas estão competindo entre si, tem gente que na hora da frase assim, não competem entre si. Ela pode competir, mas ela, apesar de competir, ela apresenta alguma coisa que se identifica na outra forma, alguma coisa que é semelhante. E ela vai acabar tendo semelhança do mesmo jeito, mesmo tendo diferenças entre as formas, tá? Então, esse é o grande barato. A gente pega, por exemplo, esse trabalho aqui da artista plástica. Você não precisa olhar muito, se você tivesse um grupo de quadros e tentasse identificar, essa aqui desse profissional, essa do outro. Essas duas obras juntas, todo mundo ia saber que as duas são da mesma artista. Por quê? Existe uma cor que está aparecendo aqui e vai aparecer aqui também. Por exemplo, verde daqui aparece aqui, o roxo aparece aqui também, amarelo que ela está usando como tema, está se repetindo. Olha o que acontece também. Aqui é uma composição que alterna entre o contraste de preto e de branco, formado por ortogonais. Lá acontece também. Existem linhas em diagonal, lá também. Gente, esses são os quesitos de semelhança. Quando você vai explicar no seu trabalho, a pesquisa que estão fazendo,
Onde está a semelhança? Está nisto, está no uso da diagonal em comum que aparece nas duas composições, na repetição do laranja, do roxo, do amarelo, do azul, que acontece em ambas. Muito embora exista uma diferença básica entre as duas. Vocês conseguem identificar exatamente qual é a principal diferença dessa obra para outra? Na pesquisa você tem que ser claro e objetivo e demonstrar para mim essa segurança que você sabe o que tem de uma obra para outra. Gente, tem curva aqui nesse trabalho da direita? Não tem. Essa é a diferença notável de uma para outra, para a gente identificar que, apesar de serem semelhantes, elas não são idênticas. Então, aqui tem curva, aqui não tem. Isso é uma coisa que vai destacar uma obra da outra, mas não, isso não faz com que elas deixem de ser semelhantes. Oi? As cores são praticamente as mesmas, né? Ela repetiu, são de uma disposição. As formas, não dá para a gente ficar definindo muito, porque não é claro e evidente que tem uma forma definida que ela tentou atingir, né? A não ser o uso da curva. Pois é, mas aqui não é um xadrez também. O xadrez aqui é um pouco regular, né? Isso é uma diferença, né? Aqui é mais irregular, lá é mais regular. Aí isso poderia ser um elemento que destaca a diferença. Mas se lembre, a gente está buscando explicar o que existe de semelhança. A diferença é um complemento à sua explicação, que vai ajudar muito para ficar claro que você está identificando. Não adianta no dia da apresentação de um trabalho chegar para mim e falar a diferença aí nas formas. Jogou para a torcida, quais delas? Tem milhares aí. Você tem que ser específico e dizer onde é que você está vendo aquilo que está me explicando. Falou solto assim em qualquer lugar, eu já corto, porque eu não sei do que você está querendo falar. Você não tá apontando na obra onde tem aquele princípio que a gente estudou. Deixa eu ver se tem mais algum exemplinho aqui de semelhança. Não tem. Isso aqui eu fui bem resumido. Ficou claro para vocês, gente, o que é semelhança? Semelhança não é um edifício ser igual ao outro, nem é ter uma simetria, que o que tem de um lado é igual ao outro, tá? Para existir semelhança tem que ter diferença, ok? Senão vira cópia. Proximidade. Gente, eu não sei se vocês percebem, inclusive para o dia de elaborar os trabalhos de vocês, tanto das apresentações de projeto, quanto até pesquisa teórica que vocês estão fazendo, que eu não estou querendo que vocês digam, esse objeto tem peso. Qual é? Tudo tem peso. Isso aí você não falou nada para mim. Ou nesse prédio tem contraste. Aonde? Formado pelo quê? É contraste de quê? A cor? É a textura? É contraste de tamanho? Contraste de quê? Que tipo? Em que local? Em quais objetos? Então, só existe na pesquisa sentido você falar quando você sabe que foi bem utilizado e aonde que está o uso daquilo exatamente em qual objeto. Se você coloca peso tudo tem, qualquer coisa tem peso, mas o correto na composição é porque tem peso neste lado com aquele outro, muito embora os objetos não sejam idênticos, a percepção visual, distribuição do peso, ela equivale entre as partes. Então, a gente vê nessa fachada um bom equilíbrio, formado pelo redondo que está de um lado, mas o outro que é quadrado, mas é azul, mas eles se equivalem. É assim que a explicação de vocês tem que ser, focada em objetos e falando das características técnicas deles, da forma, tá? A proximidade, por exemplo, não basta ter proximidade. Existe uma proximidade, gente, que ela é entendida como mais agradável ao ser humano. Por quê? A gente tem tendência natural a agrupar os elementos que estão próximos e desagrupar os que estão afastados. Só que para perceber que um elemento faz parte de um grupo e que outro não, dependendo das características morfológicas, ou seja, de como é essa forma, você tem que afastar mais ou você tem que afastar menos. Então é comum que muitas vezes na composição você perceba que alguém não está mais bonito ou mais feio porque está muito afastado ou está muito distante. E a gente vai naturalmente, ao perceber as composições, identificar alguém que a gente entende como mais agradável justamente por conta destas relações. Vou dar aqui para vocês 2 exemplos. Vou fazer uma composiçãozinha aqui básica, uma casinha bem no estilo que eu gosto de projetar. Tá? E vou propor 2 situações compositivas. Vou fazer uma aqui. E vou fazer outra casa idêntica e com outra relação
relação de proximidade entre os elementos. Composição número 1. Composição número 2. Sem pensar muito, gente, o que é mais agradável para vocês, número 1 ou número 2? Oi? Levanta a mão quem acha o número 1. Número 2. E tem gente que não acha nada também, né? Ó, a maioria está achando que é número 1. Por quê? Normalmente a gente precisa estabelecer uma quantidade mediana de informações visuais com uma quantidade de proporção para estabelecer um determinado espaçamento. Existe a resposta certa de qual é o espaço entre um determinado objeto e o outro para ele ser dado como agradável? Não existe. Mas existe um consenso visual de excesso ou de falta que está relacionado, inclusive, com aquele mapa de cheios e vazios que a gente viu. Vocês lembram disso? Quando a gente pega um objeto, vocês lembram que eu falei da fachada, da testa da menina, e a gente cortou, aí foi distribuindo, e eu mostrei um paisagismo onde a gente via tudo lá em cima, embaixo estava vazio, a gente preencheu ele. As pessoas têm tendência natural a buscar espaços muito vazios e querer enchê-los, ou buscar espaços muito cheios e querer esvaziá-los. Para quê? Para atingir a média. E se incomoda as pessoas ver algo muito cheio num canto e muito vazio no outro. Nessa composição número 2, que a maioria não gostou, muito embora tiveram algumas pessoas que gostaram, a gente vê que a quantidade de vazios sem nada é muito grande. Aqui existem alguns vazios entre os elementos, mas ela é mais equilibrada em relação à proporção dos objetos, porque a proporção de objetos que tem aqui, ela é parecida com a proporção de vazios que foi gerada. Então isso vai causar agradabilidade na maioria das pessoas. Então, na verdade, e outra coisa, se esses elementos fossem muito carregados, pesados, com um visual muito forte, talvez o espaçamento fosse maior. Eu estou dando aula agora, por exemplo, em paisagismo, a gente está aprendendo a tipologia de alguns tipos de vegetação. E aí, lá na turma, o pessoal fala, mas o que é mais adequado para essa área aqui? A área é grande, não vou poder botar muitos elementos porque o cliente não deixa. É melhor botar uma Bismarckia ou melhor botar uma guerobeira? Bom, não é o assunto aqui porque a gente não está estudando paisagismo, vocês não vão saber exatamente o que é, a não ser quando chegar no semestre de paisagismo comigo. Mas só para vocês terem a noção, a Bismarckia é uma planta que tem um visual muito impactante. Guerobeira é uma plantinha de visual bem simplificado, super comum, ela não dá impacto. Então, para abranger visualmente uma área maior, a gente precisa de uma planta que ela tenha mais informação visual contida nela mesma. Bismarckia tem mais textura, mais variação de forma, mais cor, mais impacto. Então, para preencher uma área maior, trabalharia com ela. Guerobeira, ela tem menos textura, menos cor, menos impacto, menos tudo. Então, ela vai ter uma área útil de espaçamento menor para que a gente ache ela mais agradável. O que eu estou querendo dizer para vocês, gente, é que a gente sempre busca limiar da percepção das coisas. E outra, a maneira que a gente vai entender uma coisa como grupo ou não é que interessa também na organização dos espaços. Quando a gente entende que alguém faz parte de um grupo, a nossa tendência natural é querer juntar aquelas coisas para que elas sejam entendidas como mais bonitas. Quando a gente entende que uma coisa não faz parte de um grupo, a gente tem tendência natural a isolá-las um pouco para que elas fiquem mais interessantes, para preservar aquele grupo que tem as características mais semelhantes. Nosso cérebro, ele junta as coisas que são parecidas, ele afasta quem é diferente. Não sei se vocês lembram que eu coloquei pontinhos lá no início da aula, e aí eu mostrei formas também, quadrado, retângulo, e o nosso cérebro tendia a fazer uma linha dividindo quem era quem a partir dessas diferenças. Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Formas que não têm impacto, que elas não têm muita elaboração, que elas não têm muito efeito visual, que elas não pesam na percepção, a gente tende a aproximá-las.
Formas que são muito parecidas, que elas têm a mesma cor, que elas têm o mesmo contexto de forma, que têm a mesma textura, a gente também quer aproximá-las porque nossa tendência natural é simplificar tudo que a gente vê para formar grupos. E quando a gente não consegue formar esses grupos, a gente tem que ler muito mais objetos. Por isso que normalmente as pessoas acham bonito quando faz uma composição como essa aqui, que tinha na frente do meu escritório, de agaves, quando elas já estão com muita, se multiplicam muito e faz esse volume. Porque ao invés de a gente ficar lendo cada formato de estrelinha dessa do corpo da agave, a gente não vê mais isso. A gente já vê um maciço de agaves e vê uma textura inteira. É entendido como mais bonito porque a gente já está vendo o elemento agrupado e não mais lendo elas isoladamente. Já quando a gente vê uma planta mais simplificada de formato geométrico ou os objetos geométricos, por existir uma leitura de percepção simples e fácil, e às vezes quando ela tem um impacto maior, a gente costuma afastar um pouco mais porque às vezes a leitura dela individual ela é mais interessante. Quando a gente pega objetos que são muito grandes, para que a gente consiga ler elas como interessantes, nós temos que fazer o que a gente viu agora no desenho. Uma palmeira tem uma escala gigantesca. Para eu pegar uma outra palmeira e colocar do lado dela, se eu colocar uma colada com a outra, muito provavelmente eu vou abafar uma com a outra, porque o contexto de proporção cabe que os espaços sejam proporcionais ao tamanho dela. Então, normalmente a gente vai ter uma percepção melhor desse volume se a gente afasta. A mesma coisa tem uma árvore que está perto de uma palmeira. Eu preciso de um espaçamento que tenha uma proporção coerente com ela. Mas, obviamente, que eu tenho que estar atento à questão do preenchimento dos mapas de cheios e vazios. Nós vimos nas aulas anteriores que quando a gente preenche a área aqui debaixo de uma palmeira, a gente está preenchendo o mapa de vazios também. O que eu estou querendo dizer para vocês, gente? Em algumas situações, a gente vai ter que trabalhar com proximidade, porque as coisas têm informação visual fraca e pequena, ou elas tendem a ser lidas como grupo, e não como objetos independentes. Então, a proximidade tem que ser menor. E é isso que tem que constar na explicação de vocês. A leitura foi entendida como mais agradável, a percepção, porque os objetos, por terem uma linguagem simplificada e por serem entendidos como um grupo, a proximidade entre elas é mais interessante. Já nessa outra composição, por ter a forma muito complexa, por ter uma quantidade de elementos muito grande destacados para esse posicionamento, é mais interessante afastar. Toda a intenção da gente é identificar que determinadas composições são mais agradáveis quando estão mais afastadas, outras mais aproximadas, como a gente viu agora naquele exemplo que eu passei para vocês. Tá claro, gente? Vocês estão conseguindo entender o estudo disso? Entender muito não, acho bem complicado. Então vamos simplificar. Outro exemplo de novo. Quando parece estar próximo, mas tendo um espaçamento O assunto que a gente está lidando agora é proximidade. Pode lidar com proximidade, chamar proximidade de espaçamento. Existem espaçamentos que são agradáveis, existem espaçamentos que são desagradáveis. A gente olha uma coisa, está distante demais, é feio. Está junto demais, é feio também. Nós estamos buscando espaçamentos que são entendidos pela percepção humana como agradáveis, porque a gente vai poder dispor os objetos de maneira a torná-los interessantes. E no trabalho de vocês, eu quero que vocês identifiquem que quando olha para uma coisa, ela está agradável ou não por conta da proximidade, você deve explicar por quê. Nesse caso aqui, ó, eu criei 3 objetos. E aí eu peguei e botei num determinado espaçamento. Agora eu vou pegar os mesmos objetos e vou colocá-los aqui. Se você tivesse que escolher uma maneira de ordenar esses objetos, Daniel, você ia preferir ordenar número 1 ou você ia preferir ordenar número 2? O que lhe agrada mais? Acho que está número 2, né? Por quê? Por causa do espaço, lá ele já está muito longe. Normalmente, gente, a proximidade entendida pelos seres humanos como agradável, ela obedece a uma lógica. Ou a proporção é mais adequada, ou a quantidade de informação ela é mais interessante para a nossa percepção.
Aqui, a proporção que foi utilizada entre os espaçamentos dos objetos, ele causa um desequilíbrio muito grande, porque a proporção dos objetos é muito diferente da proporção do espaçamento. E isso normalmente é lido como desagradável. Aqui, como o espaçamento, o tamanho dos objetos está numa proporção mais próxima do espaçamento, ela normalmente é mais agradável. Só que o que eu estou querendo dizer, além disso, isso aqui é basicão, né? Qualquer pessoa sente isso sem precisar elaborar muito raciocínio. É que, às vezes, esse espaçamento relativo não está direcionado, não está diretamente ligado ao tamanho do objeto que tem, não. Está também ligado à informação ser muito elaborada, que imagina, se isso aqui fosse um negócio assim, super carregado, um negócio super espalhafatoso, ia ser tão pesado que botar um perto da outra não seria agradável, seria bom afastar mesmo. Então isso é uma coisa que você pode usar como argumento para dizer a proximidade ficou mais interessante com maior espaçamento relativo, que não corresponde à proporção dos prédios, porque a quantidade de informação visual no mesmo cenário ia ficar excessivo. Então precisou usar um maior afastamento, chegando a uma boa relação de proximidade. Porém, tem objetos que, para a gente conseguir fazer com que eles sejam lidos como parte de uma composição, eles são mais bonitos quando eles estão bem juntinhos. E vou mostrar agora como. Vou criar um outro tipo de prédio. Já perceberam que essa frescurinha aí é o vidro, né? Não dá para perceber que eles são partes de uma mesma obra em um conjunto que deve ser lido em grupo? Quando esse conjunto está pedindo para ser um grupo, para ser interpretado como uma mesma coisa, afastar muito é uma coisa que força a gente a querer aproximá-los. Nesse caso aí, eu fiz uma caricatura, né? Um negócio super na cara que é um conjunto. Nem sempre está tão na cara, mas por alguma outra identidade, a gente precisa aproximar. E muito provavelmente, a maioria das pessoas vai achar mais agradável que isso aqui esteja junto, porque a facilidade de identificação de que isso faz parte de uma mesma composição vai ficar mais evidente e vai nos dar uma associação mais imediata. Até pelo quesito de pregnância que a gente estudou no passado, a gente vai entender isso também. Quem é que não consegue identificar que isso aqui tudo tende a ser uma mesma peça, né? São peças de um quebra-cabeça. Está super fácil e evidente isso aqui na obra. E eu acredito que o fato de elas parecerem formar um conjunto, elas assim aproximadas são mais bonitas do que elas assim afastadas, né? Então a proximidade é quando existe uma lógica de integração que favorece um maior afastamento ou um melhor afastamento para que as coisas sejam lidas ou individualmente em grupo. Em algumas situações, muita informação, melhor leitura individual. Menor informação, as coisas inclusive só são agradáveis se elas estiverem agrupadas, porque ela tem tão pouca informação que ela não é tão agradável. Deu? Qual é o objetivo disso, gente? Vocês, enquanto arquitetos, quando se tornarem profissionais, olhar para uma obra e saber que está feio porque afastou demais, saber que está bonito porque precisava juntar um pouquinho mais. Ok? É só isso. Dentre várias outras coisas, o que eu estou treinando vocês? Olhar para uma coisa, saber que ela tem que repetir, mas não pode repetir muito. Tem que trabalhar com equilíbrio, mas equilíbrio igualzinho sem graça. São toques que eu estou dando para vocês sobre princípios que a gente usa no dia a dia como arquiteto, mas eu não estou lá falando para vocês como uma conversinha de boteca. Eu estou mostrando para vocês cientificamente, a partir de pesquisas e de autores que escrevem nos livros as diversas soluções e de cases de arquitetos de sucesso, como vocês já estão pesquisando, como que se chega num resultado que tem uma percepção que é agradável para o ser humano. E está envolvendo tudo isso que a gente está estudando. Está envolvendo equilíbrio, peso, ritmo, continuidade, nesse caso aqui, proximidade.
Vamos para o próximo princípio, então. Fechamento. Não discriminar depois de fazer esse fechamento, que tenha no trabalho, não tenha conseguido explicar que realmente fechamento, dentro do princípio que a gente está estudando, se não for o mais difícil de entender, é um dos mais difíceis. Tá? O que é fechamento, gente? O fechamento está relacionado com um dos princípios da Gestalt, que nos leva a compreender as formas a partir da proximidade entre os elementos e de suas semelhanças visuais também. O fechamento normalmente aparece quando a gente não tem um elemento, mas o nosso cérebro lê aquele elemento na composição. Ou quando existe uma tendência a formar um objeto, mas aquele objeto não está finalizado na composição. Quem fecha é o teu cérebro. Aqui, por exemplo, e esse, inclusive, foi uma das primeiras coisas que eu estudou lá quando eu estava passando o Gestalt para vocês. O que tem aqui nessa figura? Isso é o que o nosso cérebro completou para ver, mas aqui não tem um triângulo, né? O que a gente enxerga aqui? Uma cruz. Mas essa cruz existe aqui por fechamento. Essa cruz não está desenhada. Nós temos 4 quadradinhos, ok? Aqui também tem um quadrado, só que esse fechamento aqui, gente, ele é meio ridículozinho, né? Que na verdade ele está tracejado. Eu não diria que vocês procurem exemplos próximos disso. Isso aqui é um exemplo melhor, como isso aqui é um exemplo melhor, né? Então, o fechamento, gente, é a existência de um elemento ou de uma forma que não se dá por via do espaço, se dá por fechamento cerebral. Nosso cérebro interpreta que aquilo dali está presente na composição, mas ela não está de fato, ou se ela está, ela não está completa na composição. O nosso cérebro é quem fecha e completa ela. Deu para sacar isso? Aqui, por exemplo, tem um losango que vai se formar aqui na composição, mas não tem um losango desenhado ainda, é um vazio do teto. Na verdade, para formar esse losango, a gente teria que aproximar os dois lados da edificação. Então, a gente vai fazer essa leitura. Aqui, por exemplo, não tem um círculo na composição. Nós temos partes aqui do edifício que vão se aproximando e o que sobra é essa parte redonda. Assim como aqui, não tem uma cruz aqui no meio. Tem 4 prédios que se aproximam e a gente forma a visão de uma cruz. Então, sabe o que é super comum e super rico? Assim como, não somente, aqui eu estou mostrando em 2D, mas as composições de fechamento ricas da arquitetura, elas são em 3D. Às vezes, quando você coloca um prédio na frente e coloca outro atrás, na complementação de um prédio sobrepondo o outro, você lê uma figura que não teria, se não fossem os prédios sobrepostos. Esses exemplos foram os melhores que eu vi na turma do semestre passado. E realmente, ela estimula muito o visual. Gente, de onde é que a gente tira então o conceito de beleza a partir disso, gente? Parte daquele princípio de que a gente espera pelo que não é óbvio como uma coisa que nos surpreenda e que estimule mais o visual. Quanto mais a gente esteja estimulado a prestar atenção em algo, mais aquilo vai ser entendido como agradável. E uma coisa que ela não é óbvia e que ela não está desenhada, ela é mais estimulante ainda do que uma coisa que já está lá estampada. Vocês conseguiram entender a profundidade, então, do conceito que a gente está buscando? É porque esse conceito não é fácil de fazer o trabalho, gente. Se vocês não entenderem, me explica, tira dúvida, porque na hora de fazer o trabalho, pesa para compreender. E não é só isso, os exemplos de fechamento são mais difíceis de achar também. Porque como é um princípio difícil de usar, subentende-se que não é todo arquiteto que está usando a torta direito para ele. Okay? Até porque não é muito da intenção dos arquitetos fazerem fechamento. Né? Houve uma época no período do modernismo, e um pouquinho no meio e um pouquinho depois, onde se buscava muito por princípio de Gestalt, mas Gestalt é uma coisa que ela não está no auge dela. As faculdades de design e arquitetura estudam isso, mas o pessoal da arte, por exemplo, não está mais curtindo essa onda de Gestalt. Então vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade de achar esses exemplos. Tá claro isso aí, gente? Tá mesmo, né?
Outro princípio que vocês costumam ter maior dificuldade para compreender. Por quê? Normalmente, vocês associam tensão a contraste, e tensão não é contraste. O que é tensão? A tensão, gente, ela é uma diferença notável, normalmente, que abala o estado original, o estado da composição original. Então, uma composição que contenha em si algum elemento que abala a linearidade da composição original, ela costuma ter tensão. Os livros, especialmente os livros que falam de Gestalt, eles citam tensão, eles citam que a tensão normalmente está presente nas composições que têm diagonais e curvas. Então já fica de orelha em pé que uma coisa que tem diagonal e curva é mais fácil ter tensão, mas necessariamente tem tensão na curva e na diagonal? Não. Por quê? Para ser tensão, tem que se destacar dos demais de maneira muito enfática, de maneira... eu não estou achando a palavra, vou usar a palavra escandalosa, ok? Então, quando uma coisa... porque eu não estou conseguindo usar a palavra. Quando eu achar a palavra eu falo para vocês, porque não me veio ela agora. Quando uma coisa abala a composição de maneira tal que ela se torna um choque na percepção, então a tensão normalmente é um choque. Tensão é também um direcionamento contundente, quase que explosivo da atenção. Você vê que aqui, por exemplo, ó, a forma, ela está toda retinha e toda branquinha, então aquela coisa bem tênue, bem pacífica. De repente entra um elemento aqui que, além de estar em diagonal, também está em curva e fazendo um traço completamente contrário e saindo de identificação, ainda saindo com uma cor super pesada em vermelho, com super contraste. Isso aqui é uma tensão. Por quê? Houve um abalo na linearidade da composição. Então, é de maneira alarmante a diferença que existe nos elementos. Uma simples diferençazinha, porque chegou lá e botou uma coberturinha vermelha numa saída de um prédio, não é uma tensão, porque ela é uma coisa que nos causou um choque. Para ser tensão, a gente tem que ser chocante, tem que quebrar demais o contexto, ok? E outra coisa, tensão normalmente é um direcionamento de atenção muito forte. Você para de prestar atenção em tudo e foca o olhar nela. Não aconteceu isso aqui, quando a gente vê essa linguetinha aí do auditório que o Niemeyer fez lá no Ibirapuera? Você não olha mais para o prédio, você só olha para a lingueta que está para fora, porque ela é violenta. Tensão, gente, normalmente tem a ver com agressividade no meio da composição, ok? Só que é muito fácil, quer dizer, não é muito fácil, é mais fácil fazer tensão quando você faz diagonal, quando você faz curva. Por quê? É mais comum no contexto compositivo que a gente costuma encontrar ter coisinhas que são retas e ortogonais. Então uma coisa que aparece ou curva ou diagonal causa tensão. Aqui, por exemplo, ó, não há necessariamente um abalo na composição, porque tudo que está na composição é diagonal, vocês estão vendo? Porém, todo mundo que olha para essa composição vira o olhar para aqui, para este ponto, concordam? Porque existe um direcionamento de atenção muito forte, ele é pesado. Você quase que ignora a composição toda para olhar para cá, porque está todo mundo tendendo a ele. Então, normalmente, quando os motivos de uma composição apontam para um elemento, quando ele está parecendo ser o centro das atenções, e todo mundo gira ao redor dele em termos de motivo plástico, ele também é um elemento de tensão. Tensão se coloca na composição, gente, para chocar. Então, houve um choque, há uma tensão. Só que a tensão, ela também pode ser lida como um momento de instabilidade da composição. Obviamente que a gente, quando fala estabilidade, a gente vem para a questão da gravidade, das sensações. Mas olha só, eu não queria que vocês tivessem uma visão tão imediatista, mas ela também vai servir como exemplo. O ruim é que, como ele é fácil de encontrar, a maioria de vocês, em vez de procurar uma atenção mais rica do ponto de vista plástico, vai procurar uma atenção psicológica como essa. Porque quando você tem também uma atenção, teve um aluno que ele falou assim, quando foi explicar o exemplo, até servia, porque a tensão psicológica de peso, ela também é tensão. Mas foi tão, a explicação dele
foi péssimo. Ele falou assim, ele botou lá embaixo da explicação, quando eu falo para vocês do princípio, falou assim, ele falou assim, observar 20 metros de balanço na frente do prédio é tenso. Assim, soou meio infantil, né, a explicação dele, né? Até a gíria que ele usou, que ele fez associação. Mas de certa forma não está errado não, tá? Realmente é tenso você estar debaixo de 20 metros de balanço. Por quê? Você tem a sensação que isso daqui vai cair na sua cabeça. E quando isso aqui vai cair na sua cabeça, você não para de ter atenção naquilo, né? Então, gente, tensão também é um super direcionamento de atenção. Certo? Pode relacionar a atenção com a superatenção, porque também é uma das possibilidades verdadeiras dentro do princípio de tensão. Então, o que é tensão? Um movimento compositivo que abala a linearidade da composição original. Mas abala de maneira chocante, não é uma mudancinha boba, não. Tem que haver uma manifestação formal escandalosa da composição para ter tensão. E normalmente tensão, ela causa tensão no sentido psicológico mesmo. Você olha para a cena e você fica impactado com o que você está vendo. Se não, você olhou e não causou impacto, não é tensão. Obviamente que de pessoas para pessoas, o que causa impacto em você pode não causar nenhum. Às vezes até quando eu vou contar no repertório, de repente eu chego lá, você olha para uma fachada, vê uma mulher pelada desenhada lá, mas aquilo ali é tenso. Eu vou olhar assim, e aí? Isso aí para mim não é uma coisa comum, tem em todo quanto é lugar. Todo dia eu vejo lá nos vídeos. Tem grandes novidades. Mas para você que não está acostumado a estar nesse ato, né? Vai causar um choque. O exemplo que eu usei foi péssimo, né? As máscaras das meninas, caramba. Acho que as meninas que estão assistindo aqui em casa estão me xingando, que estão assistindo depois. Mas é porque foi mais para afirmar o assunto. O que eu estou querendo dizer para vocês é que repertório muda o seu referencial de tensão. Então, o que você vai usar como parâmetro, já que o que eu acho que tem, o que eu acho que causa tensão, você não causa? Gente, tudo que a gente está querendo buscar aqui está na limiar da percepção geral. Se você manifestar uma cena e a maioria das pessoas que estão observando, elas sentindo um choque daquilo, é porque aquilo é tenso, tá? Quando a maioria das pessoas não sentem o choque daquilo, é porque provavelmente aquilo não tem um grau de tensão tão alto. Então, uma coisa que só impressiona você, não necessariamente é tenso, mas quando um grande grupo, uma grande quantidade de pessoas fica abalada, aquilo tem tensão, tá bom? Todo mundo entendeu, gente? Ficou claro isso aí? Vocês veem que aqui, ó, eu até usei esse exemplo. Aqui tem tensão, muito embora seja simples. Por quê? Abalou a composição original, né? Ó. São diagonais que foram utilizadas. A sensação de linha que tem aqui era o tamanho. A que tem para cá era outra. Eu até fiz essa pergunta para vocês, não foi quando a gente começou? Ó. As linhas são idênticas, mas pelo fato de usar uma diagonal, olha o que aconteceu. A gente pensa que são maiores do que as outras, mas não são. Então, isso abalou a composição original, modificou completamente o sentido. Por isso que é uma tensão. Aqui, por exemplo, muitas pessoas vão ler isso aqui como tendo curvinhas, como se tivesse uma barriguinha. Por quê? Apareceram dois elementos retos, e o elemento tensionante aqui não é a diagonal, é a reta. Por quê? A lógica da composição é toda diagonalizada. Agora, em termos de arquitetura, porque aqui um exemplo que está lá no livro do Arnheim, que é um teórico de Gestalt. Para arquitetura, só botar a linhazinha na horizontal aqui não vai fazer tanta andorinha, não vai fazer tanto verão assim, tá? A andorinha na arquitetura aqui para fazer verão, a gente precisava engrossar a linha, pintar de vermelho, sabe? Acrescentar informação para chocar, porque curvou, mas não causou choque. Ok? Tensão tem que causar choque. Você tem que olhar e dizer, caramba, que diferença brutal, que espetáculo aparecer esse objeto no meio da composição. Tá? E aqui normalmente, ó, a cena como um todo está tensionada, só que aqui o problema é o seguinte, para que exista uma tensão em relação à composição, você precisa ter um elemento de referência que foi o ponto de partida do linear, do normal, para ser abalado. Se a gente apresentar isso aqui como elemento, porque ele tem diagonais e curvas na composição, em relação ao todo das composições, isso seria uma cena tensa.
Mas para isto aqui ser tenso, eu tinha que estar num outro contexto linear, onde isso aqui estivesse provocando a cena natural. Vocês estão entendendo? Não dá para você pegar uma obra dessa, onde a lógica dela todinha é de curva, e dizer que ela é tensa porque você está comparando ela com quem? Com ninguém. Isso aqui na frente de um prédio de Brasília seria super tenso. Por quê? Brasília é todo sem cor, todo branquinho, né? Uma cidade sem graça em termos de cor, e é toda retinha. Aí você pega e acrescenta um negócio desse, curvo, com diagonais e tudo colorido, seria uma tensão. Mas eu preciso ter o elemento de comparação para dizer quem é que está tensionando quem. Então, estas curvas e além desse super uso de colorido, frente a edificações retinhas do contexto de Brasília, seria tenso. Se no trabalho de vocês, na foto, me aparecer só isso e dizer que isso está tensionando alguém, não vai valer, porque quem é o normal que foi abalado? Não está aqui, ele não está na foto que você está me apresentando. Precisa estar presente na composição. Está claro, gente? E ficou claro? Vocês vão saber procurar o que é uma coisa tensa? Precisa ter o referencial. Porque se a obra for toda curva em si, toda rebuscada, tiver toda cheia de impactos, gente, olha, o comum precisa, o especial precisa do comum para ser especial. Se você pega uma coisa super especial e é tudo especial, tudo especial, tudo especial, é igual Las Vegas. Não tem um comum para você comparar. Todo mundo virou comum, na verdade. Na verdade, se você pegar uma coisa dessa e botar um elemento reto aqui, brancão, retão assim saindo aqui, ó, ele é o elemento tenso. Ainda mais se pintar ele de branco, ele fica mais tenso ainda. Por quê? Ele é o simples dentro do especial e ele abalou a linearidade. A linearidade aqui, no caso, era a curvatura. Porque a linearidade não estou falando de linha não, estou falando da lógica formal. A lógica formal aqui é de curvas. Então só vai abalar essa composição se eu apresentar algo extremamente reto, forte e contundente. Basta eu botar um outro branquinho da largura desse tamanho desse aqui para no meio. Ele passa a pintar toda essa cor e na hora que você olhar a catedral tudo branquinho, bonitinho, estourando aí. Vai só a câmera do deputado, só dessa cor aí já. Agora sim, normalmente o elemento tenso, ele é único ou ele é pouco. E os demais que são mencionados, eles são mais. Por quê? Senão vira um comum, né? Não é mais alguém que abalou na verdade. Ele que vira a linguagem geral da composição. A não ser nesse caso aqui, né? Ó, nesse caso, a linguagem geral da composição é toda igual. Mas a atenção está voltada para o fato de você voltar toda a sua atenção para o centro da composição. Porque há um direcionamento de atenção para o centro. Mas naquela hora não tem atenção não. Qual? Essa aqui? Não, na obra do Oscar Niemeyer não tem mesmo. E é por isso que esse elemento aqui, ele em si vira tenso. Porque ele é grande, ele está em balanço, ele é de uma cor super chocante e ele tem curva num local onde tudo é reto. Ele gera impacto, ele gera... Não tem como, você olha para a cena, você ignora tudo, você só fica olhando para cá, ó. E é isso que uma cena que tem um elemento de tensão faz com as pessoas. Mais alguma dúvida, gente? Ficou bem compreendido o que é tensão para vocês? Cuidado, na maioria dos trabalhos vocês mostram um contraste, fica dizendo que é tensão e não tem. Vem um negocinho lá sem graça, aí diz, nossa, isso aí é um super abalo. Eu digo, essa fitrinha vermelha que tá aí sem graça? Isso é um contraste só, é um contraste bobo, ridículo, né? Tensão é um espetáculo comparecendo à composição, tá? Não é um detalhezinho diferente, não. Detalhezinho diferente. Você tem que pensar numa coisa que a maioria das pessoas consiga sentir. Se eu não sentir, é porque provavelmente você não acertou no conceito. Não se preocupe, eu não vou usar eu como referência, tá? Como eu sou um estudioso da área, eu normalmente penso no que a maioria das pessoas pensa, porque eu já fiz pesquisas, já levantei dados e eu perguntei a opinião de muita gente na época que eu estava pesquisando isso. Então eu já sei que, pelo menos o grupo de Brasília, quando eu fiz minha pesquisa, pensava, eu não conseguia ampliar para o resto do Brasil ou para o mundo, mas eu já tenho uma amostragem muito boa. Então, deixa eu ver se acabou. Não, não acabou não. Tem contraste. Ai caramba, já deu a lá, né? Que eu normalmente costumo entrar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma paradinha da intervalo para vocês, para que eu pegue minha cartela de cores lá no carro e a gente pegue esse assunto com ela, porque é interessante, tá bom?
Então vamos dar uma paradinha e a gente vê a próxima aula de contratos.